para tocar nossos corações, para nos fazer refletir. Às 8h35, você, por favor, me devolve. A reunião é sua. Beleza, Celinha, combinado. Deixa eu só... Aí, pronto. Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Ih, peraí que a tela saiu aqui. Ih, gente, peraí que saiu tudo aqui do meu computador. Vocês estão me vendo? Estamos vendo você, o texto, tudo. Ué? Peraí. Agora cortou o texto. Assim, a imagem. Isso. Opa. Pronto. Aí. Foi mal, gente. Mudou aqui É porque a você está forma de muito compartilhar. emocionado com a nossa presença. É isso. Bom, pessoal, então, boa noite para todo mundo. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. No estudo passado, acho que foi a Cecilinha, né? Ela tinha começado aqui o capítulo da Lei do Progresso, capítulo 8 dessa terceira parte do Livro dos Espíritos. E ela tinha começado aqui nessa 776, né? Que vai falar sobre o estado da natureza, o subtópico. E aqui nessa parte do estado da natureza, Kardec ele tinha pedido aos espíritos, né, vamos dizer assim, que eles separassem, que eles mostrassem ou explicassem o que seria de fato o estado da natureza e a lei natural, se eram coisas idênticas ou se eram coisas distintas. E os espíritos tinham deixado claro que o estado da natureza é o estado primitivo, ou seja, aquilo inicial, é aquilo que foi construído por Deus, é um estado latente, inicial, que começa, vamos dizer assim. Já a lei natural, ela é diferente, porque ela contribui para o progresso. Então, ele faz aquela comparação, os espíritos fazem aquela comparação que o estado da natureza é a infância da humanidade, enquanto que a lei natural vai fazer com que ela vai regendo, vai progredindo a humanidade inteira, e assim acontece com o homem, né? Ou seja, essa lei natural faz com que a humanidade saia do estado da natureza, daquele mundo primitivo, e vai caminhando para o progresso. Então, ele faz essa distinção, e eu voltei nessa questão só para deixar claro esses termos, né, a gente poder relembrar isso também, na verdade, para dar prosseguimento aí dentro do subtema, que vai ser aqui a partir da questão 777, quando Kardec pergunta aqui para os espíritos, né? Tendo o homem no estado... Ah, você tem como aumentar a letra do texto? Acho que tem sim, peraí. Deixa eu só abrir diferente aqui, que eu acho que vai ficar melhor para poder enxergar. Essas aqui são as minhas questões, peraí. E ficou tudo diferente aqui no... Chrome, pronto. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Vê se melhorou, Rita. Melhorou sim, né? Obrigadão, tá? De nada. Pronto. Deixa eu só voltar aqui. Aí, maravilha. Bom, então na 777, Kardec pergunta aos espíritos: tendo o homem, no estado da natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Então, assim, foi engraçado, não sei quem assistiu a palestra do Marquinhos nessa quarta-feira, lá no Fé e Caridade, porque ele falou um pouco sobre a questão da tecnologia, falou também sobre o celular e tudo mais, e o exemplo que ele utiliza mostra como que, de fato, o celular, a internet, tudo isso trouxe um progresso danado na nossa vida. Afinal de contas, se não tivesse internet, se não tivesse celular, a gente não estaria agora conseguindo fazer esse estudo. Então,
o progresso que a tecnologia trouxe é inegável e é primordial. Mas a forma como nós utilizamos a tecnologia muitas vezes faz com que nós nos percamos e criem em nós questões psicológicas relacionadas ou à depressão ou à ansiedade. Então, se, por exemplo, eu hoje estou feriado, né, no Brasil, e aí eu estou trabalhando. Às vezes eu sou um profissional da saúde, estou em escala de plantão, às vezes eu sou um porteiro que precisa, né, trabalhar, enfim, sou um profissional liberal que decidi trabalhar, não importa. Aí hoje eu estou tendo que trabalhar. Eu entro no meu Instagram, tem um monte de gente lá com esse sol bonito que fez hoje aqui em Juiz de Fora. Uns estavam na piscina, outros estavam caminhando, outros estavam fazendo churrasco, uns estavam divertidos. E aí eu começo a comparar aquilo que é o palco das outras pessoas, aquilo que elas querem mostrar de coisas boas, com, às vezes, situações que são desconfortáveis para mim. Às vezes eu queria estar de lazer em casa, eu estou tendo que trabalhar, estou tendo que estar no meu serviço, estou tendo que fazer alguma obrigação que eu não gostaria. Então, causa isso. E, por outro lado, causa também uma certa ansiedade, quando, por exemplo, a questão do WhatsApp. A gente manda o WhatsApp para uma pessoa, e aí a pessoa ainda não respondeu. A gente fica numa ansiedade, aí manda de novo, e daqui a pouco, se bobear, tá até brigando com a pessoa. Pois eu te mandei o WhatsApp, você não me responde, você não me viu. Ué, mas eu tenho que responder o WhatsApp na hora, assim. Às vezes a gente fica naquela ansiedade. E aí o Marquinhos foi dando esse exemplo, que na época dele, não é minha época, ele teve que me ensinar depois da palestra o que era, existia o Telegrama. O Telegrama, ele falou que tinha que pagar por ponto, tinha que pagar por espaço, e era super fácil de mandar, mas assim, ele falou que fez até um curso para poder aprender a mandar esse trem. A TT está se identificando, da época da TT, né, TT? No banco tinha Telex. Foi esse curso aí que ele falou que fez. E aí, você vê, era uma coisa que pagava, era caro, então você tinha que, assim, mandar, às vezes, só coisa importante, assim, e a comunicação demorava muito. Eu estou lendo um livro sobre a época do Império aqui no Brasil, ou seja, a gente está falando dos anos 1800, 1830, 40, 50, por aí vai, e aí a comunicação entre Nordeste, Sul, Rio de Janeiro, né, a capital do Império, era tudo muito demorado, e hoje a gente fica com uma ansiedade se a pessoa não responde em meia hora, 1 hora, 2 horas. Então, quando a gente analisa a sociedade hoje em dia, com o progresso, trouxe muito mais capacidade nossa de resolução, de decisão, de livre-arbítrio. Então, hoje, nós temos muito mais necessidades e, consequentemente, muitas delas são supérfluas. É aquele estudo sobre o supérfluo e o necessário. Que aí a gente entra no ponto que muitas dessas tribulações que nós criamos hoje para nós mesmos, na sociedade atualmente, elas são desnecessárias, mas são consequências do progresso. E aí do nosso mau uso da liberdade, ou da nossa mal forma de lidar com esse progresso. Então é isso que Kardec está colocando, que tendo o homem no estado da natureza menos necessidade, ele se acha isento de tribulações. Então, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu não tinha que ficar me importando como é que estava meu WhatsApp ou não, se eu já respondi todo mundo ou não. Hoje em dia, isso é uma tribulação, que traz progresso, mas que traz também uma certa tribulação. Então, o adiantamento, o progresso traz isso. E aí o Kardec coloca, diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na Terra. Então, isso daí é como se fosse um saudosismo, vamos dizer assim. Deixa eu passar a palavra para Leci, daqui a pouco a gente continua. Fala, Leci. Não, você pode continuar, só para me refletir Não, também fica à assim, um vontade. pouquinho. É que ele está dizendo assim, que eu entendo, não sei se a minha reflexão está certa. Ele coloca essa felicidade, igual ele fala, a resposta dos brutos, né? Não sei se você já leu a resposta, já leu a Ainda resposta? não. Ah, não, então você vai comentar depois. Tá bom. Então, diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais felicidade perfeita na Terra? Ou seja, é como se fosse aquele saudosismo, ou aquela assim, não, na minha época, que não tinha esse negócio de responder o WhatsApp,
Aí que a gente era feliz, porque sentava na roda, conversava, não ficava preocupado e tudo mais. E em certo ponto, em algumas considerações, obviamente, tem a sua razão de ser, tem momentos, mas o que Kardec quer dizer com isso é, será que a felicidade era maior naquele momento ou é hoje? Como é que é isso tudo? E aí os espíritos vão responder. Ó, eles vão dizer assim, que queres? É a felicidade do bruto. Isso. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que a dos homens. Então é uma felicidade do estado da natureza, aquela felicidade lá atrás, quando ainda não havia o progresso, era uma felicidade do bruto, é uma felicidade animalesca, é uma felicidade da criança. Por que ele coloca que as crianças também são mais felizes do que os homens? Porque, na verdade, a criança ela não tem senso de responsabilidade. Ela não tem ali as suas obrigações ou os seus deveres ainda completamente desenvolvidos. Você pegar um bebezinho, ele é completamente feliz, porque ele come, ele dorme, ele é cuidado e está tudo certo. Ele não tem nenhuma obrigação, não tem nada disso. Então, quando a gente olha a resposta dos espíritos, o contentamento no estado de natureza é essa felicidade bruta ou infantil. É uma felicidade que ela é passiva e se baseia praticamente na ausência da dor. Se eu não tenho nenhum tipo de dor, eu sou feliz. E ela se baseia também na satisfação dos instintos, porque a gente está falando do estado primitivo, não na conquista moral. A conquista moral é uma conquista do progresso, não é uma conquista do estado da natureza. Então, Jesus, quando analisa a parte da paz lá no Evangelho, ele diz: não vou-la dou, né, não dou a paz como o mundo a dá. Ou seja, essa paz do mundo é essa paz do bruto é a paz do mundo. Ela é frágil, ela é incompleta. Só que essa plenitude da paz que Jesus nos oferece é a que transcende ao entendimento, é o fruto da pureza de coração. Então, essa consciência, né, que nós precisamos ter a respeito do progresso, da felicidade nesse novo ambiente, é o que importa para nós, né? Leci. Então, é isso mesmo, né? Eu entendi também, assim, acho que é dessa forma mesmo, né? Que ele está querendo dizer assim, né? É, é, é como eu entendo essa felicidade, né? Porque a gente está achando assim que esse estado, um estado de calmaria que a gente se encontra, implica-se que está tudo bem, né? Mas assim, muitas vezes, não é isso. É preciso que a gente precisa assim progredir, avançar para ter esse entendimento, né? Porque como ele fala que a felicidade na Terra, eu acho assim que ela é diferenciada de cada um, né? Conforme o processo de evolução de cada um, né? Não sei. Assim, por exemplo, eu penso que é uma percepção, né, que na condição assim que eu entendo esse meu estado de felicidade, né? Aí eu me lembrei até, tem uma fala naquele livro da Joana, do Homem Integral, né? E resume um pouco essa questão que eu acho, que ela fala da autonomia, né? Que é o sinônimo, né, de felicidade, quando a gente faz converter essa autonomia para a felicidade do outro, né? Ela fala isso lá, né? Então, que assim, para o bem do próximo. Então, assim, que a verdadeiro exercício da nossa autonomia é desse progresso, entendeu? Ela fala nesse homem integral, eu acho bem interessante, né? Que é o progresso da evolução humana, né? Então, assim, eu penso que é nesse sentido, né? Essa questão de a gente entender esse tipo de felicidade na Terra, porque é igual você falou, não é eu ter um aparelho celular, né? Não é eu ter um bem para mim, né? Sair final de semana, né? Ter condições, e não é isso. Essa questão interior mesmo, de felicidade no trabalho, nessa busca, né? Do homem integral, como diz a Joana, né? Não sei se eu estou certa. Essa referência que você colocou aí da Joana, do homem integral, é muito boa, realmente. E dentro disso, antes de eu passar a palavra aí para o Edu e depois para o Kiko, só fazendo um adendo, que você realmente coloca desse ponto da felicidade aqui na Terra,
E isso Kardec também trabalha lá na questão 922, que ele fala exatamente isso, porque assim, a felicidade aqui no mundo, ela é muito relativa, né, para cada um. Cada um vai falar assim, eu sou feliz com isso, por exemplo. Ontem o Flamengo perdeu. O Flamengo ter perdido foi uma tristeza tremenda para mim, mas para os jogadores do Fluminense e do Palmeiras foi uma felicidade. Então, ela é relativa nesse ponto de vista. Mas Kardec, lá na 922, ele fala assim, olha, mas aqui na Terra existe alguma felicidade que seja comum a todos nós, encarnados? E os espíritos dizem que sim. Lá eles colocam que, do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se todos nós estivermos com a consciência tranquila e tivermos uma fé no futuro, já temos aí, do ponto de vista moral, atingido a felicidade. E ele ainda coloca, do ponto de vista material, é a posse do necessário. E aí a gente começa já a entender por que a gente arruma um monte de encrenca para nós aí. Por quê? Porque é muito fácil no mundo moderno a gente superar o necessário. A gente se perde nisso. E aí a gente começa a ficar infelizes porque está sempre insatisfeito com aquilo que tem. Então, equilibrar esses três pilares, a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, é a receita da felicidade para qualquer um que esteja encarnado. Edu. Boa noite a todos. Uns 70 anos, ou um pouco mais, antes de Kardec, Rousseau lançou a ideia do mito do bom selvagem. Ou seja, o ser simples e ignorante, ele seria muito mais feliz pela sua inocência e a sua condição de buscar o bem. A gente sabe que isso aí, né, cai por terra numa visão espírita e cristã, né? Por exemplo, há pessoas que defendem essas ideias ainda, né? Como se a América, que não fosse colonizada por povos que não tinham atitudes cristãs, mas tinham o cristianismo enquanto potencial, não fosse uma coisa boa. Estou colocando isso só para reflexão, tá? Essa é a minha opinião, defendo ela, e acho que o espiritismo vai nesse caminho também, assim como o cristianismo, né? Outra questão é em relação a nações, né? Nós temos hoje aí, sem ir para o viés político, tá? Mas é melhor a gente estar ligado a nações que têm Cristo, têm o cristianismo em sua base da população, ou nos ligarmos a nações, né, que não têm essa base, que isso inclui valores, né? Isso é muito importante a gente pensar sobre isso, né, como reflexão, porque as lideranças de nações não cristãs não vão ter valores cristãos ligados a ela. Por mais que as atitudes dos países cristãos, com base cristã, não sejam atitudes cristãs, né? Mas ali tem um potencial, como existiu nos europeus que vieram para cá, colonizar a América, um potencial de atitude cristã, que já defendia essa fé. Isso é só para reflexão aqui. E lembrando, né, o mito do bom selvagem de Rousseau, para o que está sendo falado aí no Livro dos Espíritos, nessa questão, ele cai por terra, né? Cai por terra. Só isso. Muito obrigado. Show de bola, Edu. Eu confesso que particularmente não conhecia esse mito aí que você trouxe do Rousseau e que é ótimo contexto e que é exatamente isso, cai por terra total. Porque se a inteligência não fosse facultada ao homem para o progresso, estaria contra a lei divina, né? Então esse mito de que viver na ignorância é completamente equivocado, né? Então é a mesma coisa que falar assim, não, eu não quero saber das coisas que estão acontecendo no mundo não, porque eu vou ficar aqui no meu cantinho, vivendo por mim, sem saber nada, assim eu vou ser feliz. É uma visão completamente egoísta, né? Eu volto naquilo de olhar só para o meu umbigo, então é completamente contrário ao sentimento cristão, né? Foi muito bem colocado aí. Só queria fazer um complemento, Pedro, eu acabei esquecendo. Psicologicamente é muito bom quando a gente vai para a natureza, entra em contato com as coisas simples, entrando em contato com aquele ser simples que nós já fomos mais, né? Hoje somos um pouco mais complexos e somos menos ignorantes. A questão é voltar para lá e não desejar a ignorância, né? Mas desejar a simplicidade.
Isso ajuda psicologicamente as pessoas que têm um afeto que flui melhor com a natureza, né, que toda pessoa deveria ter, mas tem pessoas que têm uma tendência maior. A gente conhece o Milo, por exemplo, aí, nosso amigo que acampa todo final de semana quase, anda de bicicleta, quanto que aquilo faz bem para ele, né? Para mim também, eu confesso que para mim também faz muito bem. Pisar no chão, andar na terra, tomar um banho de cachoeira, essas coisas me ajudam bastante. Então, esse entrar em contato com um ser simples é sempre interessante, até para buscar resgatar emoções que nós, por atavismos, né, acabamos nos perdendo. Mas a raiz de todo bem nosso, né, o potencial de todo bem, está lá naquele ser simples lá. Né? É pelo menos um processo que me ajuda bastante. Entrar em contato com aquele ser simples, que lá tem todo o potencial de bondade que um dia eu vou conseguir conquistar. Só isso aí, obrigado. Show de bola, Edu, muito bom. Kiko. Ei, gente, boa noite. Tudo isso que vocês falaram, o Eduardo, a Eci, Pedro, eu fiquei pensando, existe uma contradição muito forte hoje em dia, né, com a alta tecnologia, com as grandes cidades, as megalópolis, e ainda aqui no Brasil a gente tem isso bastante, lá na floresta amazônica, os indígenas ainda isolados, no estado quase que natural, né? Então tem uma contradição aqui na Terra, e até no Brasil, principalmente no Brasil, a gente encontra de A a Z, né? Do estado de natureza à civilização, né? A mais alta tecnologia. E aí até dá esses sentimentos e essas ideias que o Eduardo falou bem, né? De querer voltar à natureza, e até a Rita Lee fez uma música que, se Deus quiser, um dia volta a ser índio, né? Andar com o pé na terra, né? Com a natureza, e muito porque quanto maior a cidade, a violência é muito grande, a dificuldade de transporte, tem gente que fica 3, 4 horas transportando entre o trabalho e a casa, né, e o lar, e ainda vem outras coisas, né, teoria da conspiração e o tal do sistema, né, tem o tal do sistema também, que os revoltados contra o sistema, né, que você tem que entrar dentro do sistema, tipo o que o Raul Seixas também colocou em versos numa música, né, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer, né? E aí, acho que todo esse conflito que a gente vive, com essa vontade de voltar até a natureza, né? Porque lá não tinha tanta complicação, tanta tribulação, como diz no texto, os espíritos, eu acho que é porque o seguinte: a felicidade terrena é o que o Pedro falou, é muito relativa. E não é a verdadeira, não é a real, porque não é a nossa casa, né? A verdadeira felicidade está na dimensão espiritual. Então, as felicidades terrenas, né, elas trazem junto a tribulação, traz a expiação, ainda mais num planeta de prova e expiação, ainda mais numa sociedade como a brasileira de extrema desigualdade, né? Desigualdade de renda social, de acesso à educação, a gente ainda tem alfabetizados. Então, eu acho que essas contradições são próprias, são sofrimentos próprios e dificuldades próprias de um planeta de prova e expiação e de estar na dimensão material, né? Eu acho que é por aí. E daí, às vezes, dá vontade de voltar a ser o estado selvagem, o estado de natureza, né? Acho que é por aí, sei lá. Essas coisas que vocês comentaram, assim, fazem sentido, né? Porque a gente, hoje, enquanto humanidade, ainda não aprendeu a lidar com o progresso. Porque a gente acha que progresso, muitas das vezes, significa desconectar da natureza, né? E achar que é viver ali naquela cidade grande e tudo mais, sendo que, na verdade, quando a gente olha a vida dos espíritos que já estão com o progresso à nossa frente,
nós vemos eles cada vez mais integrados com a natureza, né? Com o homem, com Deus, com as criações de Deus, sejam elas terra, água, fogo, mar, enfim. Então, nós ainda estamos, enquanto sociedade, aprendendo a lidar com as consequências do progresso, né? Então, a gente recebe uma nova tecnologia, recebe uma novidade e vamos aprendendo a lidar com aquilo sem perder a nossa essência. Então, a gente precisa, primeiro, colocar as coisas de Deus, né, o reino dos céus na frente das coisas, para a gente não perder a nossa essência. E, ao mesmo tempo, ir se adaptando e tendo discernimento, conhecimento. Daqui a pouco, ali no item A Marcha do Progresso, ele vai falar sobre o desenvolvimento moral e desenvolvimento intelectual. Então, tudo isso são balizas que nos ajudam a navegar nesse mundo de novidades, de constantes mudanças e tudo mais, para a gente, de fato, conectar com o progresso, com a tecnologia, com a sociedade, mas também com a natureza, com Deus, com a criação divina, né? Celinha. Eu penso que nós temos que diferenciar um pouquinho a questão de estar em contato com a natureza, que é muito benéfico, e voltar ao estado natural, que é diferente uma coisa da outra. Voltar ao estado natural é voltar ao primitivismo. Então, a gente iria comer, caçar para comer, pescar, fazer alguns movimentos que a gente hoje, mesmo as civilizações primitivas do mundo atual, não tem mais esses hábitos como éramos lá no tempo do homem das cavernas. Então, voltar ao estado primitivo é isso, é estado de natureza, bem natural mesmo, assim, quando a gente foi se tornando homem, né, humanidade. E é importante a gente perceber que tudo que é aquilo que a gente não sabe lidar, que a gente não domina, não tem controle, não se sente ainda com o domínio da situação, nos traz uma insegurança, que a gente traduz como infelicidade. Então, como o Pedro colocou muito bem, o progresso, ele, para nós, como ele tem sido principalmente muito rápido, às vezes a gente não consegue lidar. E aí vem os conflitos, porque cada um acha que tem que lidar de um jeito. E aí vem as dificuldades até que a gente se estabilize com o progresso. É isso. É isso aí, Celinha. Eu acho que foi bom o exemplo que você trouxe, porque às vezes a gente olha e quer voltar 20, 30 anos atrás, fala assim, poxa, bons tempos. Mas quando a gente tem uma lupa maior e consegue observar mais distante, a gente olha que assim, o progresso ele é lento, mas ele é contínuo. E quando a gente olha as vidas de 50, 100 anos atrás, a gente vê que, poxa, é completamente diferente e que há um aproveitamento muito melhor e que aos poucos, aquela tecnologia que no início, quando chegou a 100 anos atrás, era tudo confuso, trouxe muito desconforto, trouxe muita dificuldade no uso, hoje é banal. Então, e facilita e melhora muito a vida e traz muito progresso para todo mundo, né? Então, isso também está muito conectado com a 778, quando Kardec pergunta: pode o homem retrogradar para o estado da natureza, ou seja, é aquilo que a Celinha acabou de comentar? Pode voltar lá, viver como homem das cavernas e tudo mais? Não, não faz sentido. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância, ou seja, não tem como a gente voltar a viver como homem das cavernas, assim, aquela questão toda que era base, que era o estado nosso da natureza enquanto a humanidade. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Então, essa questão ela é vital para distinguir a retrogradação, que é essa perda da essência e do conhecimento adquirido, da estagnação ou temporário. Porque o espírito ele pode estagnar, a gente já estudou isso, seja por egoísmo, ou cair em erros graves pelo mau uso do livre-arbítrio, mas ele nunca perde a sua capacidade de discernimento moral que ele já conquistou.
Então, a possibilidade de fazer o certo, uma vez que ela já é conhecida, ninguém pode tirar da gente. Então, o espírito, ele não vai regredir. Ele pode ficar estagnado, ele pode ficar ali paralisado. Mas, aos poucos, ele vai sendo cutucado até chegar a um ponto que ele perde até mesmo o seu livre-arbítrio por exemplo, colocado para reencarnar, é cortado assim, e ele pode falar, não quero mais progredir, vou ficar aqui estagnado, parado. Mas chega um momento em que todo mundo vamos dizer assim, obstruído por essa lei, contagiado por essa lei e tem que progredir, tem que caminhar para frente. Então, esse progresso, ele é fruto, na verdade, da lei divina e, por ser uma lei, todo mundo está submetido a ela, né? Bom, agora ele vai comentar a respeito da marcha do progresso, aqui na 779. Ele vai dizer assim, a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Isso aqui é muito interessante, né? Porque de onde que surge essa força para o progresso? Quando a gente olha, assim, o nosso próprio círculo íntimo, né? Pessoas mais ligadas a nós, a gente percebe que tem pessoas que, de repente, assim, elas fazem um progresso danado em um monte de área, né? Elas se esforçam, daqui a pouco estão mandando bem no campo profissional, no campo da música, dentro da doutrina espírita, em termos de conhecimento, enfim. De onde que vem essa força, né? Assim, é uma força, essa força para progredir. Ela nasce da própria pessoa, é fruto de um ensinamento, como é que é isso, né? Então, a primeira parte da resposta eles vão dizer: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Então, o progresso ele é individual. E mesmo dentro de uma mesma família, com o mesmo ambiente, com a mesma criação, o progresso ele é distinto entre as pessoas, porque nem todos progridem simultaneamente nas mesmas áreas, nos mesmos valores e do mesmo modo. Então, essa primeira parte da resposta afirma que o motriz, né, do progresso, ele é íntimo e natural. E o espírito carrega consigo essa lei de Deus e essa semente da perfeição que é para aquilo que nós fomos criados. Então, o progresso, ele não é um conhecimento externo imposto, mas é uma conquista baseada no próprio livre-arbítrio, baseada no próprio esforço, naquela questão que eu não me recordo agora, mas é por volta lá daquelas 919, 900 e poucas também, que os espíritos falam sobre o progresso, né, e perguntam para eles assim, mas como é que é esse negócio de domar as más inclinações? E eles falam assim, quão pouco de vós são os que se esforçam, né, que têm vontade de fato para fazer isso, ou seja, depende do nosso próprio esforço. Então, o espírito ele avança porque quer, porque trabalha na sua reforma íntima. Então, o progresso é um ato de autossuperação, na verdade. E aí os espíritos continuam dizendo, dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, embora essa força seja interna, o progresso ele é acelerado ou ele é facilitado pelo contato social e pelo ensinamento daqueles que estão mais adiantados na fileira do progresso. Então, os espíritos, né, demonstram isso, que a vida em sociedade é um mecanismo, na verdade, providencial, que Deus dá ao homem. É a lei da sociedade que a gente já viu também, lá nas questões anteriores. Então, o homem, ao viver em sociedade, ele é forçado a interagir. E essa troca de experiências que complementam a sua faculdade, que complementam o progresso individual e que, ao mesmo tempo, faculta o progresso coletivo. Então, os espíritos mais evoluídos, aí a gente pode pegar da nossa referência máxima, como Jesus, e os homens mais esclarecidos, como os considerados santos pelas igrejas, ou no campo das ciências, todos aqueles espíritos que vieram e trouxeram progresso para a humanidade, eles têm uma função de acender a luz nos corações que ainda não têm que estão nessa infância espiritual. Né? Então, eles servem como educadores, modelos, oferecendo um ensinamento, oferecendo um conhecimento que os espíritos usam para guiar o seu trabalho interno. Aquela vez que teve a eleição do brasileiro
eu não lembro agora, acho que é brasileiro mais importante do mundo, o maior brasileiro de todos os tempos, e que teve há um tempo atrás, e que tinham lá vários ícones, né? Tinha o Pelé, tinha um monte de gente, e tinha lá o Chico. E ele foi eleito como o maior brasileiro de todos os tempos. E qual que foi a grande finalidade dele ali, né? É mostrar esse desenvolvimento do amor. Como é importante amar as pessoas, né? Porque poderiam concordar ou não com a questão da imortalidade da alma, com a questão da psicografia, mas ninguém poderia duvidar da capacidade daquele homem de amar. Então, olha que importância é o exemplo de Chico para poder mostrar para nós que o que importa é o movimento da caridade, do amor. Então, esses espíritos vêm, através do seu próprio exemplo, nos ensinam o caminho a seguir, né? Leci. Ô Pedro, assim, é bacana isso, mas assim, que eu entendo, não sei. As nossas escolhas ao longo do caminho da nossa encarnação, né? Conforme nós vamos fazendo a nossa escolha, isso vai nos melhorando ou piorando, né? Porque, assim, muitas vezes os ensinamentos, eles nos ajudam bastante, né? Vai nos dando clareza das coisas, né? Uma clareza e tudo, né? Mas isso a gente só vai incorporar isso quando a gente já tem, assim, vamos dizer assim, essa empatia com esses ensinamentos, né? Porque nem todos têm essa sensibilidade né, de apreciar esses ensinamentos, né? E vai ter dificuldade com isso, né? Então, esse negócio é de cada um mesmo, esse desenvolvimento, né, esse aprendizado, para compreender isso, né? Essas questões, né? Ter essa sensibilidade de entender, né? Esses ensinamentos para poder trabalhar isso, para poder ir nessa marcha, vamos dizer assim, mais correta, né? Não sei, o que você acha? A sensibilidade é isso mesmo que você falou. A sensibilidade e o progresso, ele é individual. Então, por exemplo, quando a Madre Teresa, numa conversa que eu já disse com vocês, né, a irmã Sol lá conversa com o Francisco de Assis e fala com ele assim, olha, desapega, Francisco. É um nível de sensibilidade, de elevação muito alta, porque ele estava constrangido ali com receios em relação à ordem que ele estava fundando. Poxa, é um movimento gigantesco, era uma coisa assim enorme. É uma coisa que, por exemplo, eu seria completamente insensível ali, porque eu não consigo atingir o nível daquele ensinamento. Mas, ao mesmo tempo, se alguém falasse, não, Pedro, desapega dessa camisa aí, já é uma coisa mais palpável para o meu nível de evolução espiritual. Então, todos nós temos níveis de professores compatíveis com o estado de evolução que nós temos. E o que não nos faltam são exemplos da lei divina, de situações e pessoas que nos convidam a ampliar o horizonte e a compreender a lei divina. Então, você pode falar assim, poxa, na sociedade mais primitiva, existem pessoas ali que têm capacidade de ensinar e de mostrar através do exemplo qual o caminho a seguir? Tem. E aos poucos, as pessoas vão se sensibilizando. Então, a pessoa pode estar fechada dentro daquilo e não querer enxergar. É uma decisão dela. Ela vai ficar fechada no mundo íntimo, ela vai ficar estagnada onde ela está. E vai ter, obviamente, depois outras oportunidades de aprender e progredir. Mas daquele que já decidiu aproveitar essa oportunidade, se sensibilizar com aquilo e decidir progredir, maravilha, mais rápido ainda. Então, é aquilo que os espíritos falam quando eles falam: todos foram criados simples e ignorantes e todos vão atingir a perfeição. Só que para uns a eternidade serão mais longas. Por que essa eternidade vai ser mais longa? Por causa das escolhas que nós fizemos. Então, eu decidir não progredir é uma escolha. Eu decidir não ouvir o que o outro tem a me ensinar é uma escolha. Eu decidir fazer o mal é uma escolha. São essas escolhas equivocadas que a gente vai, obviamente, através das nossas próprias experiências, colhendo os frutos, reparando para chegar na perfeição. Quanto pior forem as minhas escolhas, maior vai ser o tempo de duração para eu poder chegar na perfeição. Mas eu vou errar, eu vou sofrer, vai doer até. Não tem problema. Eu vou ter a oportunidade da misericórdia, da redenção, da reparação para poder atingir o progresso. Então, assim, eu concordo que tem alguns níveis de ensinamento que a gente não vai ter capacidade de ouvir, nem de entender.
Não dá para a gente ensinar uma matéria de matemática no terceiro ano do ensino médio para uma pessoa da 8ª série. Mas eu consigo pegar, às vezes, algum exemplo do primeiro ano do ensino médio, ou do final lá do ano da 8ª série, e mostrar para ele que ele já vai ter uma certa noção. Então, são doses homeopáticas, né, que a gente vai tendo a respeito do progresso em todos os campos, sejam eles morais, intelectuais, científicos, enfim. Sim, é o que eu quis dizer que ele está falando aqui, né? Nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo, isso aí. né? Aí eu me lembrei do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que traz para a gente a doutrina espírita, né? Que ele soube, né? Aproveitar, né? Essa evolução dele, nos trazendo, nos dizendo que ele foi sempre na linha reta, né? É Então isso aí. é isso, né? Nós É o que tem lá possamos no aí, né? Consolador. Buscar um pouquinho esse Jesus aí. É isso aí. Jesus, é o que tem lá no Consoladores, que você comentou, que Emmanuel fala que Jesus foi o único espírito que nós conhecemos, né? Que caminhou em linha reta em direção a Deus. Ou seja, o restante, que somos todos nós aqui, já deu uma escorregada em algum momento. Sim, sim. E assim, vamos cá para nós. Hoje nós temos a doutrina espírita, né? Jesus não tinha doutrina espírita, né? E temos, né, assim, o evangelho, temos, né? Tudo aí nos alertando como fazer essa marcha, né? E, né? Então é bom para a gente isso, né? Essas ferramentas aí, né? Trazidas aí para a gente, né? Com certeza. Outro dia eu vi a fala, eu não lembro agora se foi do Vitor Hugo, se foi do Jorge Larra, enfim, foi algum desses palestrantes, assim, nesses encontros de finais de semana, enfim. E eles falaram que nós, espíritas, temos ainda muito hábito de separar a lei de Deus, né? Então a gente fala assim, a primeira revelação, né, lá do Velho Testamento, a segunda Sim, revelação, o Novo Testamento, a terceira sim, revelação, o Consolador prometido. Mas na verdade a revelação é uma só, né? É sim. assim, a lei de Deus é uma só. A gente Uhum, faz essa distinção para poder facilitar a compreensão, conectar as sim, coisas. Mas a lei, ela está aí desde sempre, por isso que desde sempre os espíritos conseguem progredir, né? sim. Que a vinha é uma só, temos até aquele desenho, né? A vinha é uma só, mas os trabalhadores são o mesmo. Só que tem os trabalhadores na primeira época, que pode ter vindo na segunda, pode estar aqui na terceira também. Os trabalhadores, né? Eles podem ter estagiado na primeira e estagiado na segunda, e está aqui agora também, né? Então, Com assim, a certeza. vinha é uma só, como diz, né? Isso aí. Bom, 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o Kardec ele trabalhou essas questões lá da 192 a 365, né? Por isso que tem esse indicativo aí. Isso daí basta olhar para o nosso mundo, né? Nós temos pessoas aí inteligentíssimas, mas que podem já usar essa inteligência para fazer o mal. Então, o progresso moral, ele não está vinculado ao progresso intelectual, mas o progresso moral decorre do progresso intelectual. Olha que coisa interessante. Mas nem sempre o segue imediatamente. Então, eu posso já ter desenvolvido do ponto de vista intelectual, mas ainda não ter desenvolvido do ponto de vista moral. Mas o progresso moral decorre do progresso intelectual. Olha que coisa interessante. Então, a gente falar assim, poxa, o conhecimento é importante? É importante. A leitura, o estudo, a observação, a meditação. Às vezes a gente pode falar assim, poxa, mas aquela pessoa, sem puxar para o lado da reencarnação, porque às vezes a gente vai falar, o exemplo que eu ia dar, eu poderia falar assim, mas aquela pessoa ela é analfabeta, nunca conseguiu ler. E aí a gente pode falar assim, não, mas na outra encarnação ela conseguia ler uma questão momentânea. Mas se a gente parar para pensar, existem muitas pessoas que às vezes não têm tanto hábito da leitura e tudo mais, mas o tanto que elas meditam sobre a vida, sobre a pessoa, sobre a situação, sobre si próprios, sobre as suas atitudes, sobre as suas normas de conduta, sobre se ela machucou alguém, se ela poderia ter feito melhor, isso é um progresso intelectual que vai refletir no progresso moral. Então, às vezes, a gente lê, né, agora chegando no final do ano,
Às vezes tem algumas pessoas que costumam colocar meta, fazer planos para o ano seguinte, às vezes a gente pode falar assim, não, para 2026 eu quero ler a coleção do André Luiz, quero ler lá todas as obras, vou começar com o Nosso Lar e vou seguindo. Às vezes a gente lê a obra, mas lê por ler, lê batido, nem lembra o que leu, não lembra os personagens, não lembra os instrutores, não lembra nada. Por quê? Porque às vezes não parou para refletir naquela situação. Agora, tem pessoas que pegam aquela mensagem que é entregue no centro espírita, na recepção, e fica meditando a semana toda naquela mensagem, refletindo, pensando em si próprio, nas pessoas que estão próximas. Então, é um tipo de progresso intelectual que vai refletir no progresso moral. Então, a gente não pode ser negligente com o progresso intelectual. A gente tem que se esforçar para isso. E muitas vezes a gente, talvez tenha uma certa interpretação errada a respeito desse progresso moral, que ele independe do intelectual. E não é verdade. O progresso, volto a dizer, o progresso intelectual, ele não determina o progresso moral, mas o progresso moral é resultante do progresso intelectual. Então, eu confesso que quando eu olhei essa questão hoje mais cedo, eu fiquei pensando porque, para mim, era completamente distinto. Assim, tinha, obviamente, uma certa conexão, mas não dessa forma que está escrito aqui. Eu não sei se foi para vocês uma novidade como foi para mim, confesso aqui. Esse decorre deste foi uma coisa que me marcou nessa questão. Então, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Kiko. Gente, você falando isso, para mim também foi uma novidade, assim, essa ligação. E aí pensei, aqui em casa, nos dois filhos, né? Um gosta de ler, é intelectual, o outro não gosta de estudar, não gosta de ler, né? Acha que tá bom, o que ele conhece tá bom, né? E aí é uma coisa legal que eu não tinha pensado antes, quer dizer, eu estava pensando assim, não, eu tenho que aceitar, porque nem todo mundo é intelectual, né? Falo com ele assim, puxa vida, o planeta está caminhando assim, olha, trabalhador braçal não vai ter mais. Outro dia mesmo, a fábrica na China fez mais de 500 robôs humanoides, né, para trabalhar, que é a evolução do planeta, né, que está acontecendo. Mas agora tem uma coisa legal para eu falar com ele, para mim mesmo, né, que a gente acabei, é um ensinamento para mim, né, que para a gente ser gente boa, para a gente andar no bem, né, para a gente fazer o bem cada vez mais, né, é preciso o conhecimento, o progresso intelectual, porque o meu progresso moral virá disso, né? Porque se eu ignorar tudo, né, eu estou lá, por isso que no estado natural você não tem a civilização e não tem o progresso moral ainda, né? Por isso você está mais para a ferocidade do que para a maldade, né? Mas pela ignorância, porque você não conhece, né? Mas eu achei muito legal. Vou tentar usar comigo primeiro e com o meu filhinho que não gosta de estudar, não quer estudar. Boa, tem que incentivar mesmo, ficar no pé aí. Bom, para a gente fechar então, vamos ler a B, ó. Como é nesse caso... isso aí. Não. Peraí que agora eu me perdi aqui. Não, faltou ler a A e depois a B. Isso. Boa, obrigado, Sarinha. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Então, ele volta a colocar esses dois, né? O engendrar é justamente assim, conceber, dar existência, formar, gerar, né? Então, ele pergunta, como é que esse progresso intelectual pode formar esse progresso moral? E aí os espíritos esclarecem, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, o progresso intelectual, ele nos
faz compreender melhor o bem e o mal. E aí, se a gente compreende melhor o que é o bem e o que é o mal, a gente tem a capacidade de escolher melhor. E quanto maior o nosso nível de conhecimento, de inteligência, e esse desenvolvimento do livre-arbítrio vai fazendo com que nós tenhamos maiores responsabilidades sobre os meus atos. Então, poxa, sei lá, se eu sei que abusar da alimentação, dos doces, não fazer uma atividade física, se eu sei que tudo isso prejudica a minha saúde, e eu ainda assim ignoro tudo mais, desenvolvo, sei lá, uma diabetes, não controlo, não faço nada, e vivo como se aquilo não importasse e sigo a minha vida, tendo conhecimento ainda da doutrina espírita, como é que eu vou chegar do lado de lá? Então, eu já tenho uma responsabilidade, eu tenho um conhecimento. É diferente que, sei lá, de 20, 50, 100 anos atrás, que a pessoa, às vezes, comia um pão e não sabia que aumentava a diabetes e que dava um problema aí que ela tinha como doença, por exemplo. Então, o desenvolvimento do intelecto, do conhecimento das coisas, faz com que nós saibamos escolher melhor. E uma vez que a gente tem esse conhecimento, a nossa escolha tem uma maior responsabilidade sobre aquilo que a gente decide fazer. Leci. Ô Pedro, eu vou ler para a gente a questão 204 do Consolador, fala bastante sobre isso. Ela fala assim, que a alma humana pode se elevar para Deus tão somente com o progresso moral sem os valores intelectivos. Aí Emmanuel responde, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, quando que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Acho que é isso aí, né? Que você está mais ou menos conversando, né? E depois, se alguém quiser aprofundar mais, vai lá a questão 205, né? Vai falando sobre essa questão do intelectualismo. Tá? Boa, Leci. Ótima referência. Muito bom. Bom, agora sim, para a gente fechar, então, na 780b, como é que, nesse caso, muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Então, Kardec fala assim, ó, esse negócio dos intelectuais serem mais desenvolvidos, como é que tá isso? Porque olha o tanto de, às vezes, povo instruído, pervertido, né, que existe. E aí os espíritos respondem, o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são as duas forças que só o tempo chegam a equilibrar-se. Então, é essa mensagem que a Alessi trouxe aí também do Consolador, né? Aqui eles colocam as duas forças, lá a Emmanuel utiliza as de duas asas, enfim. Então, a moral e a inteligência são as duas forças que vão fazer com que a sociedade consiga equilibrar e atingir esse progresso completo, que é o grande objetivo da lei do progresso e da sociedade, né? E olha, Pedro, diz o que você falou, lá para baixo, ele fala assim que, aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. Olha que interessante isso que Emmanuel fala. É isso aí, muito bom. Bom, Celinha, é isso então. Obrigado, pessoal. Eu vou colocar a enquete lá no grupo para eu não esquecer sobre a questão do Natal. Eu acredito que Réveillon, Celinha, é aquilo que a gente tinha conversado, né? Acho que vai ser mais difícil realmente. E a gente vê só a questão do Natal, como é que vai ficar. Vamos colocar o